Vamos lá para a ministração agora da palavra de Deus. E para o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre o último dos 5 pontos das doutrinas da graça. Chegamos ao final dessa série de mensagens. Foram, acho que 10 mensagens, né? 10 mensagens que a gente vem caminhando dentro dessa visão reformada, aprendendo mais da teologia reformada. E quanto nós crescemos e amadurecemos até aqui. Eu vejo alguns irmãos testemunhando que, por exemplo, poxa, agora eu consigo ler a Bíblia com mais clareza. Antes tinham questões que estavam meio obscuras na minha mente que eu não entendia e agora eu entendo. Então isso é muito gratificante, irmãos. É sinal de que isso tem dado seus frutos e frutos bons, frutos corretos para a glória de Deus. Então, para o nosso último tema de hoje, nós vamos aprender sobre a perseverança dos santos. Esse é o tema da nossa última mensagem, nossa 10ª ministração, e eu confesso a você que eu estava muito ansioso para ministrar ela, porque essa mensagem ela é o fechamento de tudo, ela é aquela cereja do bolo que vai selar no nosso coração tudo que a gente aprendeu acerca de salvação. A gente vem 10 mensagens falando sobre como Deus se move para salvar o homem pecador, e essa mensagem vai fechar isso, selando essas verdades. Então, para darmos esse início, vamos direto ao nosso texto bíblico de hoje, que é Romanos, capítulo 8, versículo 31 até o 39. Abre comigo aí a sua Bíblia, eu vou abrir a minha também. E aí você procura o livro de Romanos e você vai até o capítulo 8. Romanos é uma das cartas de Paulo ali no Novo Testamento. E eu não sei aí a sua Bíblia, mas a minha, ela diz assim, ela tem um subtítulo no início desses versículos e ela diz assim, ó, nada nos separa do amor de Deus. Eu quero ler com você, você achou aí? Versículo 31 do capítulo 8 de Romanos diz assim: o que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Pois como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Até aqui é o texto que vamos ler na noite de hoje. E eu não sei se você conseguiu ter essa mesma percepção, mas a profundidade das palavras de Paulo acerca da segurança e da garantia da salvação dos eleitos de Deus. Ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos? É Deus quem os justifica. Quem pode nos separar desse amor? Nada, nem ninguém. E ele começa a fazer um rol ali exemplificativo, dizendo, não é nem a morte, não é nem a vida, não é nem a altura, nem principados, nem potestades, nada, nada, nada é capaz de nos separar desse amor de Deus. O amor que nos resgatou, enviando o seu Filho Jesus para se entregar na cruz em nosso lugar. Esse amor que foi até o fim, até o limite, até as últimas consequências, se entregando por amor a minha e a sua vida. Quem pode nos separar desse gracioso e grandioso amor de Deus? Nada,
Ninguém. Não há circunstância, não há pessoas, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que foi colocado em nós através de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, tenha essa certeza. Nada pode apagar ou separar o amor que Deus tem por você. Ele simplesmente escolheu te amar e ponto final. E esse amor levou ele até as últimas consequências de enviar Jesus na cruz, matando o seu próprio filho para que nós não precisássemos mais morrer. Agora, através do sacrifício de Cristo Jesus, feito uma vez e para sempre, não precisamos mais nos preocupar com aquilo que mais afligia o nosso coração, que é a morte. Agora, para mim e para você, a morte nada mais é do que uma porta de entrada para a vida eterna. A morte não é o fim, meus irmãos. A morte é só o próximo passo para uma vida eterna, muito mais longínqua do que essa que temos aqui. A nossa vida aqui é muito breve, mas a vida que teremos em Cristo Jesus, na eternidade com o nosso Pai, essa não se acaba nunca. Então foi para essa eternidade que Cristo nos resgatou. Foi para a vida eterna que Ele se entregou na cruz em nosso lugar. Amém? Mas um dos assuntos mais polêmicos do meio cristão, com certeza é, sem dúvida alguma, quando nós falamos acerca da perca dessa salvação. Você quer criar uma confusão santa, meu irmão? Você quer jogar álcool no fogo ungido? Você chega numa rodinha de conversa e solta a seguinte pergunta: escuta, será que é possível perder a salvação? Mas fala isso e sai correndo, meu irmão, porque você vai ver o circo pegar fogo. Eu acho que não tem tema mais pulsante que as pessoas debatem do que esse aqui. E eu já vi discussões muito acaloradas sobre isso. Inclusive participei de algumas, eu confesso. Mas as pessoas se exaltam para defender aquilo que acreditam. E tudo por causa dessa pergunta: uma vez salvo, salvo para sempre? E aí, fica esse ponto de interrogação. Uma vez salvo, salvo para frente, para sempre? Vamos ver a resposta dessa pergunta na noite de hoje. Porque como nós gostamos de confusão, a gente vai falar sobre isso, né? Eu falei que é o que dá confusão e a gente gosta de confusão, então vamos falar sobre isso hoje. Para isso, nós vamos começar pela definição lá do Sínodo de Dort sobre o que é essa doutrina da perseverança dos santos. Projeta para nós aqui, Laís. O Sínodo de Dort, você lembra? Foi aquela assembleia, aquela reunião feita, né, para definir os 5 pontos das doutrinas da graça. E quando foram falar sobre a perseverança dos santos, eles assim definiram o seguinte: o poder de Deus, pelo qual ele opera e preserva os verdadeiros crentes na graça, é tão grande que isso não pode ser vencido pela carne. Lembra as palavras de Paulo? Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. É isso que eles estão falando aqui. E aí eles continuam: pois Deus, que é rico em misericórdia, de acordo com o imutável propósito da eleição, não retira completamente o seu espírito dos seus, mesmo em sua deplorável queda, nem tampouco permite que venham a cair, tanto que recaiam da graça da adoção e do estado de justificado. Vamos ler novamente isso daqui? Nem tampouco permite que venham a cair, tanto que recaiam da graça de adoção e do estado de justificado. Eles estão falando sobre o quê? Sobre a impossibilidade de você perder a salvação que Cristo conquistou para você. E eles seguem: e também não permite que cometam o pecado que leva à morte, isso é, o pecado contra o Espírito Santo, e assim sejam totalmente abandonados por ele, lançando-se na perdição eterna. E por fim, os crentes podem estar certos, e estão certos dessa preservação dos eleitos para a salvação e da perseverança dos verdadeiros crentes na fé. Veja o seguinte: do texto que acabamos de ler, da definição que acabamos de ouvir, a perseverança dos santos significa que o quê? O poder de Deus
pelo qual ele confirma e preserva os verdadeiros crentes da graça, é tão grande e tão maravilhoso que isso não pode ser vencido pela carne. Ou seja, ainda que eu e você venhamos, vez ou outra, a nos deixar vencer pela tentação e cair em pecado, afinal, não significa que o crente não vai passar pelas provações da carne, mas ainda assim, ainda que ele passe por essa provação e caia em pecado, Deus, que é rico em misericórdia, não retira de nós totalmente o seu Espírito Santo. Ah, irmãos, isso é maravilhoso, porque ele está dizendo que, pelo contrário, Deus preserva dentro de nós, apesar dos nossos pecados, a imperecível semente da regeneração, com a finalidade de que essa semente não seja lançada fora por ação humana, e para que através dela e da palavra e do Espírito Santo que habita em nós, sejamos renovados efetivamente para o arrependimento. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Que como resultado dessa regeneração, dessa semente imperecível que habita em nós e que Deus não remove, apesar dos nossos pecados, o resultado dessa semente é que nós ficamos agora tristes com o pecado cometido e procuramos, com o coração contrito, nos consertar em Cristo Jesus através do seu sangue, através do perdão que há nele. E esse perdão vai gerar em nós mais empenho para continuarmos desenvolvendo a nossa salvação em temor e tremor. Lembra que vimos isso semana passada? Paulo disse isso aos filipenses. Na sua carta aos filipenses, ele disse, olha, desenvolvam a salvação em temor e tremor, sabendo que é Deus que opera em vocês tanto esse querer quanto o realizar. Ou seja, essa obra da perseverança dos santos, essa obra de nós querermos continuar com Cristo e não abandoná-lo totalmente, é uma obra que somente Deus, através do Espírito Santo dentro de nós, é capaz de fazer. Se Deus retirasse de nós o Espírito Santo a cada pecado que cometemos, nós não teríamos capacidade de nos arrepender, pedir perdão e voltar para os caminhos do Senhor novamente. Mas nós só nos arrependemos, só pedimos perdão pelos nossos pecados, porque aquela semente imperecível da regeneração ainda habita dentro de nós. A partir do momento que uma pessoa peca e ela não se sente arrependida, ela não se sente constrangida diante do Senhor, muito provavelmente essa semente da regeneração não está nela, porque somente o Espírito Santo em nós é capaz de nos mover a esse ato de arrependimento e regeneração em Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Se é o Espírito Santo que nos inclina a crer em Jesus, se é o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento para ouvir o Evangelho, recebê-lo no nosso coração e que ele faça sentido na nossa vida, automaticamente é esse mesmo Espírito Santo que vai nos conduzir ao arrependimento a cada vacilo que damos, a cada tropeçada que cometemos ao longo da nossa caminhada cristã. Porque, irmãos, vai acontecer. Não é porque nós somos cristãos que estamos isentos das tentações, muito pelo contrário. As tentações estão a todo tempo batendo na nossa porta. Mas nós precisamos fugir da tentação. Precisamos permanecer firmes e resistir ao diabo. Não é brincar de ser crente, não é brincar com o inimigo, não. A palavra diz que nós devemos resistir ao diabo, fugir da aparência do mal. Então, é isso que está nos dizendo aqui. Se, porventura, mesmo resistindo, mesmo fugindo dessa aparência do mal, ainda venhamos a cometer um pecado, o Espírito Santo não será retirado da vida do verdadeiro cristão, mas ele será mantido dentro dele para que, através dessa permanência do Espírito, venhamos a nos arrepender, pedir perdão e voltar aos caminhos do Senhor. Ponto. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. E isso só acontece na vida dos verdadeiros crentes, porque uma vez que encontramos a salvação, encontramos também uma força que vem de Deus para permanecermos sempre na fé. E essa força se chama Espírito Santo. Então, sim,
Respondendo à nossa pergunta de 5 minutos atrás, uma vez salvo, sempre salvo. Não porque podemos agora viver de qualquer maneira, não porque isso vai nos dar um alvará para pecar sem sofrer as consequências, mas é porque, uma vez que pecamos, o Espírito Santo dentro de nós nos leva a esse arrependimento e nos conduz a esse caminho de restauração no Senhor. Por isso que uma vez salvo, sempre salvo. Sempre haverá perdão e sempre haverá regeneração para os eleitos de Deus. Mas não somos salvos então para continuarmos fazendo o que quisermos, mas somos salvos justamente porque a ação do Espírito Santo nos levará a não fazermos mais o que queremos. Ora, que tipo de espírito ele seria se, vindo habitar em nós, dissesse, eu estou aqui só ocupando um espaço legal na sua vida. Continua fazendo o que você faz, vive da maneira que você quiser. Você não precisa agora mudar suas atitudes, mudar suas ações. Isso é tranquilo. Basta eu estar em você e está tudo certo. Não, irmãos. Mas é justamente por ele habitar em nós que ele nos levará a não fazermos mais o que queremos, mas a fazermos agora o que Deus quer. Sem o Espírito Santo, o homem é incapaz de agradar a Deus. Nós vimos isso nas mensagens. Então, as nossas vontades são transformadas, nossos pensamentos são transformados, pois a nossa vida toda será transformada pelo poder de Deus e, a partir disso, viveremos o que Ele espera de nós. E essa transformação de mente, de atitude, de coração é a maior evidência de que nós fomos verdadeiramente salvos e regenerados por Cristo Jesus. Essa é a evidência inconfundível, irmãos. Os frutos. Nós estudamos sobre isso, lembra? Os frutos. O fruto fala por si só, mais do que as próprias palavras. Então, nós perseveramos porque Deus nos preserva na fé, sempre nos trazendo de volta aos seus caminhos. E é por isso que essa doutrina da perseverança dos santos, ela também é chamada de a preservação dos santos, porque a nossa salvação está preservada em Cristo. E não há nada que mude isso, não há nada que possa mudar essa realidade. Uma vez salvo, salvo para sempre. E é muito interessante como essa doutrina, ela é a conclusão lógica dos outros 4 pontos que nós vimos das doutrinas da graça. Se você acompanhou todas as mensagens dessa série, ou pegou assim umas esporádicas, passando por aqui e por ali, com certeza você percebeu que tudo aquilo que falamos afunilou e convergiu para esse momento, para esse instante, para essa mensagem. E sobre isso, vamos ver o que o teólogo Richard Belter fala para nós. Olha só que definição interessante. Ele diz assim, ora, se o homem é totalmente depravado e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais, ele está falando da depravação total. Se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentada tão somente em sua própria vontade, eleição incondicional. Se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-lhes a salvação, expiação eficaz. Se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, graça irresistível, vimos semana passada. Se acontece tudo isso, então nós concluímos que Deus assegurará a salvação final desses eleitos, ou seja, eles vão perseverar até o fim. Não tem como ser diferente. Não tem como ser por outro caminho. Se não fomos nós que conquistamos a salvação, como é que a gente pode perder algo que nem passou pelas nossas mãos? Eu tenho como perder algo que não está no controle de mim mesmo? Não tem, irmãos. A salvação, ela é uma obra da soberania absoluta de Deus, justamente porque ela é um dom de Deus. Efésios vai nos dizer, pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Dom de Deus, graça, salvação e fé. Então, irmãos, a nossa salvação, a salvação dos verdadeiros crentes está garantida para todo sempre. E glória a Deus por isso.
algo que ele nos deu graciosamente, sem que nós merecêssemos ou sem que pudéssemos fazer algo para convencê-lo, e nada pode nos tirar isso, nada pode nos separar do amor de Deus. É o que diz o texto de Romanos 8 que lemos. Quem intentará acusação contra os eleitos, se é Deus quem os justifica? Como é que algo pode querer tirar-nos das mãos de Deus se estamos guardados pelo Rei dos Reis? Se foi Ele que nos comprou, Ele que nos resgatou, existe algo mais poderoso do que Deus? Eu desconheço. Se não existe nada mais poderoso do que Deus, o que teria essa capacidade de nos arrancar da mão do Senhor? Nada, nem ninguém. Versículo 34, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou e que está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Nada, nada, nada é capaz de nos separar desse maravilhoso e grandioso amor de Deus. Então, saia daqui hoje com essa certeza no seu coração. Se você foi salvo por Cristo Jesus, você tem a sua salvação garantida pelo próprio Deus para sempre. Ainda que você venha a pecar, o Espírito Santo não te abandonará, mas ele vai mover o seu coração ao arrependimento para que você possa se consertar com Deus e continuar na graça, irmãos. Nada pode mudar isso na sua vida. Então, ela não pode ser perdida em circunstância nenhuma, pois, caso contrário, a Bíblia estaria mentindo para nós. Por isso, nós podemos ver isso expresso em Jeremias, por exemplo. Projeta para nós Jeremias 32, versículo 40, Laíse. Diz assim: farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Ora, como poderia o verdadeiro cristão perder a salvação se Deus colocou em nós esse temor que tem por objetivo justamente impedir que a gente se afaste dele? Sabe quando você está prestes a fazer algo errado e vem aquela voz no seu ouvido dizendo, não faz? É o Espírito Santo dentro de você acendendo o botãozinho do temor. Ele aperta um botãozinho assim, ó. Pé, pé, pé. Aí, temor, temor, temor. Justamente Deus colocou esse temor no nosso coração com esse objetivo, para que a gente nunca se afaste dele. E não é um temor conquistado pelas nossas mãos, mas é um temor recebido pelo próprio Deus. São todos que vão ter esse temor? Não. Tanto é que tem gente que peca e não está nem aí. Tanto é que tem gente que vira as costas para Deus e dane-se. Não é assim que funciona? Mas justamente porque nem todos são verdadeiramente salvos. Aí é que está a questão dos verdadeiros salvos em Cristo Jesus. Só quem foi verdadeiramente regenerado pelo Senhor tem esse temor dentro de si que o impede de se afastar de Deus. Ele tem seus tropeços, como todos nós, tem seus pecados que o perseguem, como todos nós, mas ele não fica caído no chão. Ainda que ele caia, ele sempre se levantará, pedirá perdão e se restaurará com o Senhor, porque o Espírito Santo nele ainda tem esse temor. Então, dizer que podemos perder a salvação é o mesmo dizer que Deus não está cumprindo aquilo que ele prometeu fazer através do temor. Ele prometeu depositá-lo em nós justamente para que a gente não se afastasse. Vamos ver Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Laís, projeta para nós aí. Ezequiel 11, 19 e 20. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha que coisa linda Deus está falando aqui. Ele está dizendo que ele vai dar um só coração e também um espírito novo, tirando aquele coração de pedra, colocando um coração de carne, para que esse novo coração de carne, esse espírito que foi colocado dentro do homem, faça com que o homem
possa andar nos seus estatutos, guardando os seus juízos. E além disso, ele ainda promete: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ou seja, o Senhor nos transforma de uma maneira tão profunda que agora nós não temos mais como escapar dele. Nós não conseguimos, porque ele tirou o coração de pedra e deu esse de carne e um novo espírito, justamente para que a gente possa viver de acordo com a sua vontade. E isso é irrevogável. O Senhor não volta atrás disso que ele fez. O Senhor não se arrepende de ter salvado a sua vida. O Senhor não se arrepende de ter enviado Jesus para morrer na cruz no seu lugar. Ele não se arrepende de ter tirado aquele seu coração duro, frio, aquele coração de pedra e colocado um coração de carne, te deixado assim aquele crente molinho, chorão, que ouve uma canção e chora na presença de Deus. Tem crente que ainda está meio duro do coração, né? Precisa quebrar um pouquinho mais aí com a picareta, mas ele não se arrepende disso, porque esse ato do Senhor é irrevogável. Então, nós obedecemos a Deus porque ele nos transformou para isso. E a obediência ao Senhor é um fruto da obra da salvação. Esse é o ensino, a doutrina da perseverança dos santos. Significa que aquele que desobedece ao chamado de Deus para a conversão e abandona o evangelho no meio do caminho é alguém que nunca conheceu a Deus de verdade. Porque sempre surge aquela questão, né? Tá, mas e o fulano que era crente e aí se desviou? E o ciclano que ia na igreja e agora não vai mais? Pois é. Vamos entender essa questão e aí nós finalizamos com isso. 1 João, capítulo 2, versículo 19. 1 João, tá? Só para não confundir com João ali. 1 João 2, 19. Olha que interessante. Palavras do apóstolo João. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Isso explica muita coisa, não explica? Isso explica, irmãos, porque algumas pessoas, mesmo passando um tempo na igreja, não conseguem se firmar. Passando um tempo ouvindo a mensagem toda semana, domingo após domingo, sendo evangelizado, parece que não consegue mudar de vida. João aqui ele estava falando sobre o surgimento de vários anticristos no meio do povo. Versículo anterior ele está dizendo, olha, alguns anticristos estão surgindo no meio de nós. Mas ele deixa claro que aqueles que saíram da fé e abandonaram a Cristo, por isso são chamados de anticristos, pessoas que rejeitaram a Cristo. Ele diz, essas pessoas saíram porque nunca foram verdadeiramente cristãos. Eles só se desviaram porque eles não foram verdadeiramente transformados pelo Espírito de Deus. Porque se tivessem sido, não teriam saído. Se a pessoa fosse verdadeiramente convertida, não teria se desviado. Aquele que é crente permanece, meu irmão. Aquele que é verdadeiramente salvo não se perde nunca. Tem seus vacilos, como falamos, seus momentos de fraqueza, mas ele sempre volta para os braços de Deus. Então, aquelas pessoas que você conhece e se diziam cristãs, mas desapareceram da igreja ou sumiram até da sua vida, essas pessoas, na verdade, nunca amaram Jesus e nunca foram cristãos de verdade. Elas podem até dizer, eu já fui crente, mas hoje estou desviado. Isso é uma mentira, isso não se sustenta diante das Escrituras. Na verdade, ela tentou ser crente, ela tentou se converter, mas ela não conseguiu, porque a mensagem não penetrou no coração dela. Porque que tipo de cristianismo é esse? Que abandona a fé, vira as costas para Deus e vai embora. Isso é um cristianismo falso, um cristianismo de aparência e só externo, porque internamente na vida dessa pessoa nunca houve transformação de verdade. Ela nunca foi regenerada pelo poder do Espírito Santo, porque se tivesse sido, não teria se desviado. Esse é o ponto, irmãos, esse é o X da questão para você entender a perseverança dos santos. Só persevera até o fim e só persevera na fé
Quase que falhou a palavra. Só persevera na fé aquele que foi verdadeiramente salvo e regenerado por Cristo. Senão, não permanece. Porque a nossa natureza está sempre contendendo e querendo se separar de Deus. O verdadeiro crente, ele foi salvo pela obra redentora de Jesus e ele não abandona o caminho da fé. Ainda que passe por lutas, Deus o está sempre chamando de volta. E finalizamos com Mateus 18, versículo 12. Bota para nós aí, Laíse. Mateus 18, versículo 12, a parábola das 100 ovelhas. Você conhece essa história, mas nós vamos ler aqui. E essa parábola ilustra muito bem como o Senhor cuida de cada um dos seus eleitos. Olha só o que diz. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar aquela que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa dessa do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está no céu que se perca um só desses pequeninos. Ele está falando de nós. Essa parábola é sobre mim, sobre você. Está dizendo o quê? Que se um verdadeiro crente se perde em algum momento da sua caminhada, ele dá uma vacilada e começa a andar meio torto, o próprio Deus vai atrás dele e o pega de volta. E ao resgatar esse cristão, ele celebra a sua volta, ele celebra o seu retorno, assim mais do que as 99 que não se desviaram. Então, meu irmão, isso nos dá a convicção de que a cada vacilo que cometemos, a cada escorregada que damos, o próprio Deus é quem nos busca de volta como ovelhas amadas e deposita a sua alegria, a alegria dos céus nesse momento de reencontro. A perseverança dos santos, essa doutrina maravilhosa com a qual estamos fechando essa série, ela nos coloca nesse local de segurança e esperança em Deus, sabendo que quando nos perdemos, podemos ficar em paz. Quando nos perdemos, podemos ter a convicção de que o bom pastor vai atrás de nós e ele sempre vai nos resgatar. Não é para você pecar à vontade, agora eu estou pecando tranquilo, de repente Deus vem me salvar. Não, irmãos. É que mesmo no pecado, mesmo você tendo errado, você pode ficar em paz, que a sua salvação não foi perdida. Você não vive de manhã na graça, meio-dia fora da graça. De tarde na graça, à noite fora da graça, como uma montanha russa. Não, a sua salvação está sempre garantida em Cristo Jesus. E você pode glorificar o Senhor por isso? Amém. Portanto, por tudo que ouvimos e vimos, concluímos então que sim, uma vez salvos, salvos para sempre. Aleluia! Que maravilha, né? Glória a Deus. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui em cima novamente. E nós vamos encerrar, assim como nós temos feito nas outras mensagens. Agora que você viu o que é a perseverança dos santos, nós vamos ver o que ela não é. 2 pontos, só para não ficar nenhum tipo de dúvida no seu coração. Primeiro ponto, não significa que podemos pecar à vontade. Eu acho que isso já está bem explícito, bem claro ao longo da mensagem, mas não custa a gente reprisar isso. A perseverança dos santos não é a doutrina de que eu sou salvo apesar de tudo. Não, é a doutrina de que eu sou salvo porque fui transformado para uma vida de santidade e fé, evidenciada por obras de fé. Então, uma vez que encontramos fé em Cristo, somos transformados para não mais pecar. Ou seja, uma vez que somos salvos, passamos a nos comportar como salvos. Não dá para o crente dizer que é crente, dizer que é salvo, dizer que ama Jesus e continuar vivendo no pecado propositalmente, pecando de maneira deliberada, porque quer, porque tem vontade. Não! Isso é uma evidência de que essa pessoa não foi regenerada ainda. O verdadeiro crente, ele vive como salvo, se comporta como salvo. Então, essa doutrina não apoia a ideia de um crente desviado, no sentido de que a pessoa era da igreja, um dia parou de ir, se entregou ao mundão louco de Satanás, mas continua sendo crente e só está desviado. Isso não existe.
Ou você é crente ou você está desviado. As duas coisas são incompatíveis uma com a outra. Se choca, não dá certo. Então, o crente não vai pecar à vontade, porque quem peca à vontade nunca foi crente de verdade. Segundo ponto, não significa que não devemos lutar contra o pecado. Ora, uma vez que somos salvos, Deus tem interesse que a gente batalhe contra a nossa carne. Isso é uma característica da salvação. É o desenvolvimento da salvação em temor e tremor, que Paulo disse aos Filipenses. Aquele que é verdadeiramente salvo não se entrega ao pecado fácil, mas ele luta contra aquelas más obras que surgem no seu coração e que se levantam contra Deus. Todos nós temos esses dias. Aquela vontadezinha de fazer o que é errado, aquela vontadezinha de fazer o que não deve, né, dona Giza? Já pensou? Meu Deus, ai, se eu fizesse, ai, se eu acessasse aquele site, ai, se eu ligasse para aquela pessoa. Mas não é assim que eu e você devemos viver. Uma vez salvos, devemos nos comportar como salvos. E é por isso que essa doutrina se chama perseverança dos santos. Pois a maneira como o Senhor vai nos manter firmes na fé é nos fazendo lutar contra as coisas que querem nos tirar desse caminho. É assim que Deus faz, Deus tem interesse nisso. Ele irá nos preservar nessas lutas contra o pecado. E perseveramos porque Ele nos guarda. E feito isso, a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim, podemos encerrar. Se coloque de pé.